gostaria de chamar aqui a Narie de Souza para apresentar para a gente a parte ambiental e ela vai mostrar cenários de mitigação de gás de efeito estufa. Bom dia a todos, meu nome é Narie. E eu vou apresentar agora os cenários de mitigação dos gases de efeito estufa a partir da eletricidade de cana-de-açúcar. A minha apresentação ela é dividida entre uma breve apresentação da biorefinaria virtual de cana-de-açúcar, que o Marcos já apresentou. Depois eu passo para a avaliação do ciclo de vida, que é a metodologia para avaliação ambiental. Depois eu apresento alguns cenários de potencial de mitigação dos gases de efeito estufa por essa eletricidade de cana. E eu finalizo com os próximos passos. Reforçando o que o Marcos já apresentou, a biorefinaria virtual de cana-de-açúcar ela gera inventários das simulações agrícolas e industrial. E com esses inventários, eu realizo a avaliação ambiental. Diferentemente... Pronto. Diferentemente das avaliações econômicas, que têm um caráter incremental, isso é, elas avaliam somente o que o incremento do recolhimento de palha afeta no sistema, a avaliação do ciclo de vida, ela avalia a cadeia como um todo. E essa avaliação de ciclo de vida é de acordo com as normas da ISO 14040 e ISO 14044. Como eu já falei, ela avalia os impactos de toda a cadeia produtiva, desde os insumos para a produção de cana, o transporte da matéria-prima até a usina, os insumos industriais, e ela também pode chegar até a distribuição e uso final. Para o dia de hoje, a minha avaliação do ciclo de vida ela para, como a gente chama, na porta da usina, então, entregando os produtos. E como principal resposta, eu tenho a quantificação das emissões de gases de efeito estufa, consequentemente, o potencial de aquecimento global. A avaliação de ciclo de vida ela foi realizada para todas as usinas parceiras do Projeto Sucre Fase 1. Também, como o Marcos já abordou, a usina 4, os resultados vão ficar para o ano que vem. E, para a apresentação de hoje, eu selecionei os resultados ambientais da usina 1. Essa usina, então, ela compra um bagaço. Para avaliação ambiental, esse bagaço é considerado como tendo um impacto zero, ele é considerado como um resíduo, mas a gente avalia o impacto do transporte dessa matéria-prima até a usina, no caso, uma distância de 100 quilômetros. Eu apresento os impactos por megajoule de etanol vendido em 2 métodos de alocação. A econômica, que considera a receita dos produtos, e a alocação energética, que considera o PCI de cada produto. Para quem não sabe, uma explicação, alocação significa dividir os impactos, emissões totais dessa usina para cada produto. Então, de acordo com a receita ou o poder calorífico. E eu apresento o impacto por quilowatt-hora da eletricidade produzida. De novo, alocação econômica e alocação energética. Os meus resultados eles são uma comparação de cenários sem recolhimento de palha e do cenário com a expansão do recolhimento pelos métodos de fardos, forrageira e integral. Essa expansão é quando a usina substitui esse bagaço comprado para um maior recolhimento de palha. E esse maior recolhimento de palha é de aproximadamente 20% de toda a palha produzida. Reforçando novamente o que já foi apresentado pelo Marcos, a eletricidade para essa usina ela é igual tanto no cenário com recolhimento quanto sem recolhimento. Como primeiro resultado, eu apresento as emissões de gases de efeito estufa por tonelada de cana. Aqui os impactos ainda não estão alocados. A principal mensagem é que não há uma grande variação para essa usina em particular em questões de emissões de gramas de CO2 equivalente por tonelada de cana. Mas, sem recolhimento, o resultado é um pouco maior, devido principalmente às emissões de palha que ficaram no campo.
Aqui eu apresento as emissões de gases de efeito estufa por megajoule de etanol vendido. Como primeira informação importante, independente do método de alocação e do método de recolhimento de palha, ou se recolhe palha, todos os métodos eles apresentam 50% de redução em comparação com a gasolina. Isso é uma vantagem ambiental já conhecida do etanol. E quando eu apresento os resultados de emissões de gases de efeito estufa por quilowatt-hora de eletricidade gerada, tem uma pequena diferença entre a alocação energética e a alocação econômica, e se mantém aquela questão de, sem recolhimento, ter um pequeno aumento das emissões de gases de efeito estufa por quilowatt-hora gerado. Como mensagem principal, a eletricidade de cana-de-açúcar ela apresenta um impacto muito abaixo do impacto da matriz elétrica brasileira e, melhor ainda, muito menor que o impacto da eletricidade gerada pelo gás natural. E por que isso é importante? A eletricidade de cana-de-açúcar ela é exportada para a rede no momento crítico da eletricidade brasileira, que é quando tem baixos níveis de água nos reservatórios. Então, é quando a gente ativa as usinas termoelétricas. Se eu adiciono mais eletricidade produzida de cana-de-açúcar, então eu estou evitando emissões de gases do efeito estufa. Considerando um cenário de literatura onde a diferença ambiental sem recolhimento de palha com recolhimento de palha é maior, porque eu considero caldeiras e turbinas com eficiências elevadas, um recolhimento maior da palha gerada e um aumento na exportação de eletricidade. Então, são 3 fatores que influenciam no impacto ambiental da eletricidade de cana. Então, aqui é possível a gente ver que, quando eu tenho esses 3 fatores, a diferença entre recolher e não palha ela é mais pronunciada. Agora, na segunda parte da minha apresentação, eu vou mostrar alguns cenários de potenciais de mitigações de gases do efeito estufa. Então, eu considero o potencial da eletricidade gerada a partir da palha, o quanto essa eletricidade ela representa em consumo residencial brasileiro e as emissões evitadas, que é basicamente a diferença entre as emissões da eletricidade de gás natural e as emissões da bioeletricidade de cana-de-açúcar. E mais um fator de comparação, eu mostro o quanto seria necessário em quantidade de árvores da Mata Atlântica para sequestrar a mesma quantidade de gases de efeito estufa que foi evitada pela geração de eletricidade da cana-de-açúcar. Eu começo com as usinas parceiras do Sucre da fase 1. As 4 usinas produzem uma quantidade de aproximadamente 20 milhões de toneladas de cana, o que gera aproximadamente 220 mil toneladas de palha em base seca, que exporta para a rede aproximadamente 900 gigawatt-hora de eletricidade. Essa quantidade, então, é responsável por abastecimento de aproximadamente 470 mil casas, então, só com as 4 usinas da fase 1, que é equivalente a 2,7 milhões de árvores, o que 2,7 milhões de árvores sequestraria durante 20 anos de vida delas. E comparando com as emissões do setor energético brasileiro, só as 4 usinas da fase 1 têm aí uma mitigação de 0,1%. Aqui, representando as emissões totais de carbono equivalente para produzir aquela mesma quantidade de energia das usinas da fase 1. A biomassa de cana, só agora mostrando em total de emissão, tem aquela enorme vantagem quando comparada ao gás natural. E essa vantagem evitou 444 mil toneladas de carbono equivalente. Aqui eu mostro que, apesar de cada usina possuir um perfil de emissões diferente, se mantém a vantagem em comparação ao gás natural. Agora, a parte mais interessante, comparando com o cenário nível Brasil. Safra de 2017. Foram produzidas 633 milhões de toneladas de cana.
Isso exportou 21 terawatts hora de eletricidade, comparativo com residências, 11 milhões de casas abastecidas, ou 16% do consumo de eletricidade residencial brasileiro. Seriam necessários 63 milhões de árvores para sequestrar essa mesma quantidade de gases de efeito estufa que a eletricidade de cana evitou na safra 2017. Isso representa 2% das mitigações do setor energético brasileiro. Agora, então, isso é a safra 2017 com a eletricidade como ela é produzida. E se eu adicionasse 50% do recolhimento de palha? Então, nossos números ficam muito melhores. A gente chega num potencial de geração de 65 terawatt-horas, sendo 43 terawatts somente da palha. Isso seria 49% do consumo residencial brasileiro, ou 191 milhões de árvores para sequestrar essa mesma quantidade de emissões evitadas. E aí a mitigação do setor energético sobe para 7%. O que é um aumento de 201% em relação, ao cenário do que realmente foi mitigado. E aí, extrapolando mais um pouco, se eu chegasse a 70% de recolhimento dessa palha produzida, eu teria um aumento de 280% de emissões evitadas em relação ao baseline. E mais otimista ainda, lembrando que a nossa geração de eletricidade de cana-de-açúcar, como ela é atualmente, não está aproveitando o potencial total do bagaço também. Então, aqui eu faço um cenário considerando um potencial do bagaço com uma cogeração otimizada, mais os 50% de recolhimento de palha. E aí os nossos números poderiam chegar a 107 terawatt-horas de eletricidade produzida. E isso teria uma grande diferença. 80% do consumo residencial brasileiro poderia ser suprido pela eletricidade do setor sucroenergético. Ou 314 milhões de árvores da Mata Atlântica em 20 anos para sequestrar essa mesma quantidade de carbono evitado. E a mitigação do setor energético poderia chegar a 11%. Um aumento de 400% em relação ao cenário baseline. O cenário baseline, relembrando, é o que a gente está fazendo atualmente. Se eu adiciono o potencial do etanol nessa mitigação de gases do efeito estufa, a gente poderia chegar a 20% de mitigação das emissões do setor energético. Finalizando a minha apresentação, os próximos passos seria realizar a avaliação ambiental da usina 4 da fase 1 do Sucre, realizar a avaliação ambiental das usinas da fase 2 do Sucre e considerar a expansão do recolhimento de palha para essas usinas que foram avaliadas. Isso é, recolher mais palha, como que impactaria ambientalmente. E, finalmente, incorporar os módulos de cálculo dos impactos ambientais na calculadora do Sucre, que vai ser apresentada depois do almoço. Dessa forma, eu queria agradecer a atenção de vocês, agradecer à equipe e muito obrigada.